Boa tarde. Camões marcou a literatura, fazendo de sua vida um patrimônio histórico. A sua contribuição para a literatura de língua portuguesa inspirou o documentário Camões, uma bússola de versos. Uma equipe da TVU viajou para Portugal agora em setembro para realizar o documentário, tendo como cinegrafista o Gustavo Queiroz. Boa tarde, Gustavo. Obrigado por ter aceito o convite. Gustavo, como foi o desafio de fazer um documentário sobre um ícone tão importante para a literatura? Primeiramente, obrigado pelo convite. E fazer um documentário sobre esse é você imergir num trabalho em que você conhece um ícone e de repente você vai desvendar que aquele ícone não é aquele ícone que é pintado por ti. Ao ser humano, é sempre alguma coisa que perde um pouco de encanto para uns, mas para mim me revela um outro encanto, porque é um ser humano que está produziu um trabalho lá no passado e ele não esperava nunca que o trabalho dele fosse repercutir agora nos tempos presentes que estamos, né? Camões é um ser tão completo como dizem? Obviamente que ele era um ser humano, então ele tinha defeitos. Então, se a completude está dentro dos defeitos, eu chamo de completo, né? Principalmente porque essa imagem que temos do poeta Camões não é completa. Ela é uma imagem pintada por alguns acadêmicos. O poeta Camões, ele não era só poeta, ele era cientista, ele era navegador, ele era botânico, ele viveu o humanismo. Então ele estava dentro dessa cultura do humanismo, né? Que nós herdamos um pouco daqueles tempos passados para cá. De acordo com o que você vem estudando e que você fez no documentário, qual é a semelhança de cultura que Camões tem com o Brasil? Uma das coisas que foi descoberto, né, para mim, pelo menos, nesse documentário, foi o fato de que Camões retrata um outro lado da cultura portuguesa que os brasileiros herdaram. E acredito que todas as outras colônias que foram portuguesas também herdaram, né, como Angola, Cabo Verde e outros lugares na África, até mesmo Macau, que é a malandragem brasileira existe lá na cultura europeia, só que eles chamam de desenroscado. Então, nós nos reconhecemos muito dentro daquele país em que nós identificamos aquela forma de lidar com o jeitinho, né, fazer com que as leis funcionem para algumas situações, outras não, né, que não é o ideal, mas isso já vem arraigado na nossa cultura. Então, isso foi uma revelação da cultura portuguesa para a nossa que foi herdado, né? E nessa viagem, o que te marcou sobre Camões, o que te marcou mesmo nessa viagem? Primeiro, o fato de saber que ele foi um poeta, que ele criou um trabalho literário em que ele emergiu, né? Aquele tempo era possível você imergir dentro de um trabalho. A gente está vivendo um tempo de cultura muito rápida, né? Tudo é muito rápido, tudo é para ontem, a gente quer fazer tudo para ontem. E a gente quer saber de como é que as coisas estão sendo criadas para ontem. Então nós queremos nos tornar para ontem, tudo para ontem. E naquele tempo ele não tinha isso. Ele fazia uma obra literária imergindo, tanto que os Lusíadas é um diário de navegação, contando aquela parte das navegações, quando ele estava tentando chegar até as Índias, né? Então ele imergiu dentro daqueles meses, anos, para poder ir e retornar, e ele passou isso para a literatura. Então tudo que ele sentia, ele traduzia em palavras, e aí você pega essa essência da literatura no texto, né? Isso é uma grande contribuição que foi dada. Muito obrigado, Gustavo, pela participação, pela entrevista. E encerramos hoje o nosso debate. Muito obrigado.